Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, caríssimas e caríssimos ouvintes do Petit Jornal, caríssimas apoiadoras e caríssimos apoiadores do Petit Jornal. Estamos aqui hoje para mais uma coluna de política internacional para falar sobre uma das grandes tensões do nosso tempo, que é aquela entre Rússia e OTAN. E uma surpresa, a OTAN foi criada em 1949 exatamente para conter a União Soviética, naquele momento de Guerra Fria, mas as tensões acabaram sendo herdadas pela Rússia e se mantêm em alta e viveram essa semana um dos momentos mais tensos da história recente dessa relação, pelo fato de que, por uma decisão russa, os canais de comunicação entre Rússia e OTAN foram rompidos. E isso aconteceu depois da gota d'água desse início de mês de outubro, quando a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, retirou a acreditação que havia dado a 8 diplomatas russos junto à sua sede em Bruxelas. Bom, e aqui a gente pode até ser um pouco mais direto. A OTAN expulsou 8 diplomatas russos que trabalhavam junto à sua sede como representantes russos junto à OTAN. A justificativa da OTAN é que esses 8 diplomatas não eram, na prática, exatamente diplomatas, mas eram espiões e davam apoio a operações especiais russas em solo europeu. Depois disso, a representação russa em Bruxelas ficou extremamente diminuída, extremamente reduzida, e a equipe, que já chegou a ter cerca de 30 pessoas, passou a ter apenas 10, o que significa que, na prática, ela ficou inoperante, sem qualquer tipo de capacidade de exercer a representação que a Rússia espera junto à OTAN, o que levou o governo russo a acelerar o processo e decidir pelo rompimento oficial dos pontos de comunicação. Isso acaba mexendo, portanto, com 3 estruturas. A primeira delas, a mais óbvia, é a missão russa junto à OTAN, que fica suspensa indefinidamente. A segunda delas é a missão da OTAN em Moscou, que passará a estar acolhida pela Embaixada da Bélgica na capital russa. E a Rússia também optou por fechar o escritório de informação da OTAN em Moscou. Dessa forma, se daqui para frente a OTAN quiser buscar qualquer tipo de contato emergencial com a Rússia, deve buscar a Embaixada Rússia junto à Bélgica, já que não haverá mais uma representação oficial da Rússia junto à OTAN. E para a gente entender esse movimento, obviamente, não adianta a gente olhar apenas para o que aconteceu nesse início de mês de outubro. São diversas tensões que se somam ao longo dos últimos anos e que levam a esse rompimento que vemos nesse mês. Se alguns anos atrás, Rússia e OTAN se consideravam aliados em uma série de desafios comuns, como a estabilidade no leste europeu, o combate ao terrorismo ou o combate ao narcotráfico, desde 2008, pelo menos, as relações se veem bastante estremecidas. A partir de uma aproximação entre OTAN e Geórgia, o governo de Vladimir Putin promoveu uma invasão ao território georgiano, num claríssimo recado à OTAN, o que, aliás, se repetiu alguns anos depois, quando a OTAN iniciou um diálogo com a Ucrânia, e o resultado foi exatamente o mesmo. A Rússia foi lá, invadiu a Ucrânia, anexou a Crimeia e mantém, até hoje, forças no leste da Ucrânia. Desde então, em 2014, há sanções importantes impostas por países da Europa Ocidental diante da economia russa. Há reiteradas acusações de tentativas de interferência russas em processos eleitorais democráticos, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa Ocidental. Acusações ainda de cyberataques russos, de espionagem e sabotagens por parte da Rússia em países da OTAN.
A Rússia, por sua vez, também não deixa barato e estreita seus laços com a China, numa aliança que, obviamente, de forma bastante natural, arrepia os cabelos da OTAN, o que se agrava ainda mais quando percebemos que, ao longo dos últimos dias, a Rússia, aliás, acompanhada mais uma vez pela China, iniciam uma ofensiva diplomática de aproximação ao Afeganistão, de onde os Estados Unidos acabaram de sair, e oferecem, portanto, ajuda econômica e humanitária ao governo do Talibã. Segundo a Rússia, nem Moscou nem Pequim oferecem agora o reconhecimento do governo do Talibã, mas sim uma tentativa de aliviar a situação dramática vivida pela população no país, mas indica, obviamente, que tanto a Rússia quanto a China estão dispostos a pagarem o preço para ocuparem aquele espaço geopolítico que, obviamente, traz tanta preocupação para a segurança desses dois gigantes, Rússia e China. Não deixa de ser notável, no entanto, que exatamente no momento em que a Rússia rompe as relações com a OTAN, a própria Rússia, acompanhada da China, ocupe um espaço que a OTAN acaba de deixar para trás. Ainda é cedo para fazer uma avaliação sobre quais serão os efeitos práticos desse rompimento de um diálogo mais direto entre OTAN e Rússia, mas certamente não contribui para uma maior estabilidade nessa relação bilateral. Se essa e outras colunas do Petit Jornal te interessam ou te ajudam a entender o mundo que nos cerca, você pode se tornar um apoiador do nosso projeto, acessando o nosso site www.petitjornal.com.br. Lá tem uma seção chamada Apoie o Petit. Ou então, você pode nos acessar diretamente pela Orelo, seja no aplicativo, seja na sua versão web, e se tornar apoiador por lá. Aliás, nós recomendamos também que você ouça os nossos episódios pela Orelo. Não custa nada e você nos ajuda, já que a Orelo valoriza muito os produtores de conteúdo, sobretudo de podcasts. Eu te convido também a conhecer os nossos cursos e aulas gratuitas lá no nosso outro site, que é o www.petitcursos.com.br. Tenho certeza que tem muito conteúdo lá que vai te interessar muitíssimo. Meu nome é Tanguy Bagdadi e eu falo para o Petit Jornal. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Agora, o Petit Jornal está na web www.petitjornal.com.br.